Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o tio Sidney, eu estou com muita saudade de vocês. Estamos gravando uma aula para vocês hoje, nós vamos falar um pouco a respeito da Revolução Russa. Eu estou gravando essa aula em nome do nosso coletivo de Ciências Humanas, tá bom? Em nome do tio Chico, da tia Pati, todos nós fazemos parte de uma equipe, tá bom? Então nós queremos falar um pouco com você a respeito da Revolução Russa, fazer você entender como foi a Revolução Russa, tá certo? Como nós estamos em tempo de pandemia, eu quero também estimular você a, além de assistir esse vídeo, você também fazer uma leitura do conteúdo, tá certo? Para te ajudar nesse momento, para você poder aprender ainda um pouco mais, guardar mais conhecimento. Nós vamos falar um pouco sobre Revolução Russa agora, então. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia extremamente atrasada. Eu quero lembrar para você que a Rússia era ainda um país que vivia quase como ainda no sistema feudal, dependendo exclusivamente da questão da agricultura. A base da economia russa era em torno de 80% voltada para o campo. Então as pessoas estavam muito voltadas para a agricultura e havia pouco espaço para a industrialização. Ao passo que as outras nações, como a Inglaterra, a França, o Japão, já estavam entrando no seu processo de industrialização. Então a Rússia estava ainda bem atrasada nessa questão da organização da sua economia. Na Rússia, os trabalhadores rurais eles viviam em extrema miséria e pobreza. Eles pagavam altos impostos, eles estavam ali trabalhando no sentido de muitas vezes estar apenas mantendo o luxo dos czares, né? Para quem não sabe o que é o czar, é uma espécie de rei, né? Era o rei da Rússia. Então esse sistema de monarquia czarista tinha também um rei absolutista. Então eu quero falar dele, que talvez seja um dos principais personagens que a gente vai ter que abordar aqui, que é o Nicolau II. Ele era um czarista russo, né, absolutista. E o que é um czar absolutista? É alguém que vai governar de maneira centralizada, é alguém que vai deter sobre o seu domínio todas as decisões políticas, todas as decisões passam pela mão dele e simplesmente ele quem vai decidir, definir como a sociedade em si ela vai caminhar, tá certo? Apesar de nós termos aí 80% da população russa trabalhando no campo com más condições de vida, bem mal alimentadas, um sistema de miséria terrível, havia também alguns trabalhadores nas zonas urbanas. Estava ali iniciando esse processo de reurbanização da Rússia. Eu quero dizer para vocês que a Rússia foi um dos últimos países a poder organizar a sua economia no sentido de investir pesado na questão da industrialização. Isso só foi acontecer bem depois, já no processo depois do golpe da Revolução Russa, que aconteceu ali na organização dos partidos socialistas e quando eles chegam ao poder através de Lenin, de Stalin, tá bom? O que acontece, queridos? Para que a gente possa entender melhor o que aconteceu na Revolução Russa, que estourou no ano de 1917, é necessário que a gente entenda, que a gente compreenda qual era o contexto dessa sociedade e para que a gente possa entender o contexto dessa sociedade, para a gente entender quais foram os motivos que geraram a Revolução Russa, é necessário a gente voltar um pouco no tempo. Então eu quero voltar com você um pouco no tempo. A Revolução foi em 1917, mas em 1905 o rei Nicolau, o czar, né, Nicolau II, ele mostra ali a sua extrema violência. Começam a acontecer algumas crises dentro da sociedade
e alguns segmentos sociais começam a se organizar e começam a haver algumas revoltas, e ele repreende de maneira ferrenha, com mãos de ferro, e extremamente violentas foram as repressões do governo e do exército russo contra a própria população. Muitos militares, eles entraram nesse processo que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Num domingo, o exército fuzilou milhares de manifestantes, pessoas que estavam revoltadas, pessoas que estavam vivendo num contexto de miséria e fome e estavam fazendo cobranças ao governo. Então, começa aí, nesse período, a partir de 1905, a formação dos sovietes, sob a liderança de Lenin. Sovietes eram uma espécie de uma ala partidária que tinha sido criada para estabelecer as bases de um novo governo que tinha o desejo de suplantar ou retirar do poder esse czar chamado Nicolau, acabar com a monarquia e estabelecer ali uma democracia, certo? Os bolcheviques também, eles começaram a se preparar para o que nós chamamos de Revolução Socialista Russa, para depor, para tirar do poder essa monarquia absolutista que havia ali na figura do Nicolau II. Devido a esses conflitos, além desses conflitos internos, a Rússia também se envolveu em algumas disputas imperialistas. O que era que os russos queriam? Eles queriam dominar uma parte do território chinês, mas havia uma outra nação que estava disputando com os russos a posse desse território, que eram os japoneses. Então houve uma disputa. A Rússia já vivia num contexto de crise. E dentro de um contexto de crise, a Rússia ainda entra numa guerra contra os japoneses. E o exército russo, como os russos ainda eram uma população rural, mal alimentada, cheia de miseráveis, eles não conseguiram ter êxito nessa luta. E eles perderam a guerra para os japoneses. Isso trouxe ainda mais fome, ainda mais miséria. Porque numa guerra é necessário se fazer grandes investimentos na questão de armamento, na questão de alimentação de tropa. Então tudo isso gerou uma demanda muito grande, há um gasto muito grande a ser feito numa guerra e eles perderam essa guerra para os japoneses. O regime czarista ele foi abalado por essas revoltas, então esses líderes socialistas que foram surgindo, como Lenin, como Stalin, outros líderes que surgiram na Europa nesse período, eles tinham um sentimento ativista, né? Eles tinham uma veia ativista, eles achavam que a sociedade em si ela precisava se organizar melhor para poder tomar as decisões políticas. Então, eles começaram a fazer algumas organizações de trabalhadores, pegavam esses trabalhadores e começaram a introduzir eles na vida política, da militância política, tá certo? Diante dessas revoltas que foram várias, né, que aconteceram dentro do território russo, o czar Nicolau II, ele, de alguma maneira, ele começa a dar sinais de que iria diminuir a pressão sobre o povo e ia tomar algumas decisões um pouco mais liberais, porque a grande discussão era que todo o poder estava na mão do czar e ele tomava todas as decisões. Uma das primeiras coisas que ele fez foi convocar eleições da Duma, que era o parlamento lá, é o que para nós hoje é o Congresso Nacional, onde os deputados irão legislar ou criar as leis, certo? Nessa revolta de 1905, o czar ele começou a
organizar, né, descentralizar ou tentar descentralizar o poder, mas isso foi apenas uma estratégia. Na verdade, ele nunca teve a intenção de mudar nada, ele entendia que precisava continuar dominando e ele deveria continuar comandando os destinos do país sozinho, tá certo? Então, por conta dessas manifestações do governo e que não surtiram muito efeito, algumas greves começaram a ser organizadas. O que é uma greve? É uma paralisação de um setor de trabalho, né? E principalmente do setor urbano. Eles começaram a paralisar o trabalho por conta de que eles não queriam mais continuar sendo sufocados pelo regime. Altas horas de trabalho, tantas coisas aconteceram e a sociedade em si era quem sofria, certo? Então, essas greves desses trabalhadores, tanto urbanos como rurais, eles começaram a se espalhar por todo o território russo. As manifestações populares, elas tendiam a implantação de um regime democrático, né? Onde houvesse um presidente, onde houvesse um parlamento e onde se pudesse decidir como governar melhor a população, né? Então, o que mais a gente pode ver é que havia fome, miséria, falta de emprego e salários muito baixos. E foi assim que começaram a haver as primeiras manifestações para depor esse czar chamado Nicolau e para que esses militantes, esses ativistas socialistas começassem a tomar o poder, né? Então, nesse período, por conta das greves e por conta da economia que foi paralisada, faltava alimento para as pessoas. Olha, para você ver a extrema dificuldade que a sociedade russa, que a população da Rússia enfrentou, né? Pouco trabalho e pessoas passando fome, salários indignos, mas mesmo assim, apesar de toda essa circunstância difícil, parece que Nicolau II ele não entendia que a Rússia estava passando por uma extrema crise, uma crise violenta. E o que é que ele decide fazer então, queridos? Eles decidem entrar na Primeira Guerra Mundial. Eles decidem, como nação, se mobilizar e organizar um exército com milhões de soldados e fazem grandes gastos, assim como foi feito na guerra contra o Japão. Eles ampliam ainda mais esses gastos, mesmo a sociedade vivendo em miséria, e eles começam a guerrear. E eu quero só dizer para vocês que, diante desse contexto, a insatisfação popular, né, foi aumentando cada vez mais e ficou praticamente insustentável a permanência dos czares, né, desse czar Nicolau, desse rei, e a monarquia ela tendia a qualquer momento a cair. E não foi diferente. Em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, né, formadas ali por Lenin e pelos seus ativistas, eles conseguiram tirar do poder o czar Nicolau II. E foi aí que se iniciou a chamada Revolução Russa. A Revolução Russa, gente, ela pode ser dividida em 3 partes. A Revolução Branca, a Revolução Vermelha e a Guerra Civil. E eu quero falar especificamente dessas 3, para a gente entender como funcionou a Revolução. A Revolução Branca, como foi que funcionou? Depois da queda do czar, que eles tiraram do poder, eles instauraram um governo provisório. Ou seja, esse governo ele tinha a obrigação de tentar organizar a sociedade e, como era algo provisório, havia uma necessidade de que logo que as coisas estivessem mais organizadas politicamente no país, houvesse uma eleição e essa eleição ela fosse definitiva, não provisória, tá certo?
Quem foi o governo provisório? Quem liderou foi o príncipe Lvov, certo? Ele foi quem liderou esse governo provisório, né? Ele instituiu esse novo governo, mas como eu disse, de maneira provisória. Esse governo provisório tomou algumas medidas que eu acho que é importante eu citar para vocês aqui. E essas medidas também elas não podiam ser adiadas por causa da oposição política que havia dentro, né, do país. Havia uma instabilidade política muito grande na Rússia nesse período. Então, a própria população exigia que se houvesse algumas medidas para poder ajudar esse povo a melhorar suas condições de vida. Primeiro, eles fizeram o seguinte, eles reduziram a jornada de trabalho, que era de 12 horas para 8 horas de trabalho diário. Então, isso já foi uma grande conquista. Diminuiu-se 4 horas na carga horária de trabalho, porque havia uma carga abusiva, as pessoas trabalhavam em excesso e sem condições de trabalho adequada e sem leis que protegessem o trabalhador. Então, uma das coisas foi isso, reduzir a carga de trabalho. A segunda coisa que eles fizeram foi a anistia dos presos políticos. Se haviam presos políticos, eles decidiram que iriam soltar esses presos políticos, né? E havia também uma permissão para que os exilados voltassem para os seus países. O que é alguém exilado? É alguém que está preso em um outro país, mas é estrangeiro. É um militante estrangeiro. Então, esse militante estrangeiro, ele era liberado para voltar para o seu país de origem. Por exemplo, eu era um brasileiro, mas que estava militando, lutando na guerra e estava preso. Então, eu poderia, nesse período, por exemplo, ser liberado, né, e voltar para o Brasil. Era isso que estava acontecendo, né? E a terceira coisa que eles fizeram, que talvez foi uma das mais importantes, foi garantir as liberdades fundamentais do cidadão. Direitos de expressão e associação. As pessoas poderiam se organizar, elas poderiam ter o direito de falar aquilo que elas pensam sem ser reprimidas pelo governo, tá certo? E os membros desse governo provisório, eles não procuravam resolver os grandes problemas da sociedade, apesar de eles terem dado essa primeira resposta, né? Porque a sociedade também ela vinha sendo afligida com fome, com tantas dificuldades que ela vinha passando, né? Operários, camponeses, eles tiveram também que participar dessa primeira guerra. Lenin, juntamente com alguns líderes da oposição, ele passou a liderar a oposição socialista ao governo provisório. Então, mesmo sendo um dos encabeçadores dessa nova ideia de governo, né, democrático, Lenin racha com seus principais aliados e vai montar um novo partido. Havia os sovietes, que foram liderados por ele, mas agora ele se declara oposição ao governo provisório. Porque, na verdade, a intenção de Lenin era ascender, chegar no poder. Então, ele cria o partido bolchevique, certo? E esse partido bolchevique vai ser um dos principais engajados na luta que nós vamos já entender como foi que eles participaram dessas lutas pelo poder político lá na Rússia. Bem, eu espero que eu esteja falando não tão rápido e você esteja conseguindo entender. Então, os sovietes, que foi o primeiro partido que deu origem ao governo provisório, eles reuniram-se no Congresso e eles delegaram o poder governamental a um conselho do povo. Então, eles pegaram um conselho de comissários do povo, pessoas da sociedade, para que esse conselho começasse a decidir o que fosse mais importante para o país, né? Esse conselho, por incrível que pareça, ele foi presidido por Lenin. E Lenin tomou as seguintes medidas. Primeiro, ele pede a paz imediata na Rússia, porque havia muita guerra, muito confronto político, né? Muitas forças políticas
tentando dominar. Então, a primeira coisa que ele faz é pedir paz. Mas Lenin toma algumas medidas duras. Uma delas, ele começa a confiscar a propriedade privada. Imagine então que você tem uma empresa e essa empresa dá muito lucro. Então, essa empresa ela é tomada e ela agora passa a ser administrada pelo governo. Nós chamamos isso de estatização econômica. É quando o governo e não uma empresa vai gerar os lucros da economia. Então, eles pegaram essas empresas e começaram a governar, administrar, fazê-las dar lucro, tá certo? Foi assim que o governo de Lenin começou. O que nós chamamos de Revolução Branca finda aqui. O que é a Revolução Vermelha? Em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques eles cercam a cidade, de Petrogrado, o nome da cidade, onde era a sede do governo provisório, e eles conseguiram cercar os governantes ali, e diversos governantes foram presos. Eles deram um golpe militar e eles assumiram o poder, retirando o governo provisório, que nós chamamos de governo branco, e estabeleceram o governo vermelho. Esse governo vermelho tinha um nome de vermelho porque ele tinha uma bandeira. Ele foi liderado pelos socialistas do país, do Partido Comunista. Então a Rússia se torna ali pela primeira vez, na verdade, o primeiro país socialista do mundo. Então a primeira ideia de socialismo nasceu na Rússia, pelo Partido Comunista da Rússia. As forças políticas ligadas à monarquia russa montaram uma organização revolucionária, tá certo? Então começou uma guerra civil, Algumas forças políticas que ainda estavam ligadas aos czares também, vendo a instabilidade política daqueles que governavam, entraram em conflito. Então houve uma guerra entre os comunistas que estavam liderando ali agora e os homens ligados ainda à monarquia, tentando trazer de volta o modelo absolutista dos reis ou dos czares russos para governar. Só que o governo bolcheviques, eles conseguiram se manter no poder e eles resistiram graças ao exército que Lenin preparou, que era muito, mas muito bem preparado. Se quando na guerra contra os japoneses eles perderam por falta de preparação, o Partido Comunista era uma guerrilha extremamente organizada e eles eram liderados pelo general talvez mais respeitado da Rússia, que era o Trotsky, tá certo? Após esse violento confronto aí entre o Exército Vermelho, que era o Exército Comunista, do Partido Comunista, com os membros da monarquia, o Partido Comunista se firma na posição de liderança política na Rússia e eles começam a governar de fato e de verdade. Os bolcheviques, eles derrotaram as forças revolucionárias, eles abrigaram os exércitos estrangeiros e eles, na verdade, eles obrigaram esses exércitos estrangeiros que estavam na Rússia ali a serviço do partido monarca a se retirarem do país, Outras correntes políticas começaram a se organizar, mas eles não tiveram força para vencer. Depois da vitória dos bolcheviques, a guerra civil e os governos dos países capitalistas ocidentais, eles fizeram o seguinte: eles tentaram fazer um bloqueio à Rússia e nesse cenário os países capitalistas impediam que outros países começassem a negociar com a Rússia para dificultar a economia russa e fazer com que a economia russa ela não crescesse. Então,
houve uma consolidação do poder soviético nesse lugar, né? Quando eu falo do poder soviético, eu estou falando dos países de língua soviética, né? Não à toa eles eram chamados de sovietes, porque eles falavam o idioma soviético. Ao fim da Guerra Civil, queridos, a economia e a sociedade russa estava arrasada. A dificuldade no comércio, dificuldade na indústria, a economia agrária, que era a principal, estava totalmente falida, sem condições de investimentos. O governo soviético abandonou o chamado comunismo de guerra, então eles agora estavam concentrados não mais em guerrear, porque eles já haviam vencido a guerra, mas eles começaram agora a tratar sobre o comunismo econômico. E como era esse comunismo econômico? Era a maneira como o governo comunista tratava as questões econômicas do país. Então eles estatizaram, estavam com todas as empresas nas mãos, mas eles começaram a fazer uma certa abertura para que novas empresas fossem abertas. E foi assim, com o crescimento dessas novas empresas e com o fortalecimento da indústria na Rússia, e eles já saindo desse regime agrário e entrando na indústria, foi que eles começaram a crescer. Imagine aí, queridos, que eles estavam produzindo apenas a lavoura. Lavoura não dá muito dinheiro, o que dá dinheiro é tecnologia. E se eles estavam investindo na indústria, a indústria começou a crescer, rapidamente essa economia começou a se erguer novamente. E a Rússia se tornou um país extremamente rico, mas um país extremamente ditador. O Partido Comunista, ele repreendia qualquer coisa contrária à sua ideologia. As orientações políticas e externas, por exemplo, impediam que outros países também comercializassem com a Rússia por conta das questões da ideologia socialista. Então a Rússia começou a, aos poucos, crescer a sua economia interna e depois, com a abertura das outras nações para comercializar com eles, a economia externa também começou a dar as suas primeiras reações. Em abril de 1922, Joseph Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. E em dezembro, durante o Congresso dos Sovietes, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contava com 15 países europeus de língua soviética. E quem era o principal articulador e o principal país que se desenvolveu ali a política, onde se desenvolveu a política administrativa da União Socialista Soviética, foi na Rússia. Então, a Rússia se tornou um grande e vasto território e esses países tiveram um grande crescimento e eles conseguiram fazer frente às economias capitalistas e nós tivemos, como nós vimos, dois blocos após a Segunda Guerra Mundial que se destacaram. O bloco dos países capitalistas liderados pelos Estados Unidos e o bloco dos países de língua soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então nasceu aí a União Soviética. Tudo isso, queridos, pós Primeira Guerra Mundial. Recapitulando para a gente finalizar a aula. Em 1905 começa as primeiras revoltas que vão fazer com que o rei Nicolau II ou o czar Nicolau II seja substituído. Há uma organização dos ativistas socialistas comunistas na Rússia. Eles vão lutar pelo poder, eles vão dominar o poder e eles vão criar a União Socialista Soviética. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa aula e eu quero desde já agradecer a vocês e quero dizer que nada substitui o fato da gente estar em sala de aula e o contato humano. Mas essa é uma das formas que a gente utilizou
para poder falar para você e para poder, nesse tempo de quarentena, ajudar vocês e auxiliar vocês nos seus estudos, nas suas casas. Muito obrigado.